Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Vamos à nossa conversa fraterna de hoje. Na semana passada, eu disse para vocês que estava fazendo a leitura do livro Conviver e Melhorar, e a partir de hoje estamos aqui trazendo alguns capítulos elaborados por Lourdes Catherine, que é o espírito que comenta esses primeiros capítulos da obra, e disse também que ela trazia um método bem interessante, onde ela colocava alguns casos e depois comentava. Então, o primeiro desses casos diz respeito a pessoas que buscam a casa espírita com suas necessidades. Aqui ela fala que ela atendeu pessoas com essas necessidades. Exatamente casa espírita, não sei. Mas eu estou aqui falando porque nós temos as nossas atividades nas nossas casas, onde a gente conversa com as pessoas. E nessas conversas, de repente, a gente ouve algo aí semelhante ao que a Lourdes Catherine está trazendo nessa obra. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Nesse atendimento que ela fez, que ela chama de fatores limitantes, ela narra que uma pessoa que estava buscando atendimento comentou que cultivava com exagero o hábito de pedir conselhos a seus pais e amigos. E que na maior parte da vida ele fazia isso, a pessoa fazia isso. Só que não se sentia satisfeita com isso. Ela não achava que isso satisfizesse a ela, pedir conselhos ou seguir esses conselhos. Porque ela se sentia uma pessoa, vamos dizer assim, numa situação financeira tranquila. A família dela era uma família sadia, que muito a amava. Ela morava numa casa extremamente agradável, compartilhava amizades queridas. Enfim, alguém com a vida perfeita, né? Mesmo assim, ela se sentia muito infeliz. E aí ela diz também que se deixava conduzir com facilidade. Tinha receio das opiniões e decisões dela própria, que talvez fossem incorretas, ela tinha receio de agir incorretamente. E agora ela estava se colocando diante de uma afirmação que ela tinha ouvido na doutrina espírita, que a felicidade não é deste mundo. E aí ela pergunta, eu devo atribuir meu desencanto de viver a essa afirmativa? A Lourdes Catherine inicia com um comentário que eu achei bem interessante, quando ela diz que a maioria das pessoas que se proclamam religiosas, e isso vamos tomando para nós, né, que nos proclamamos religiosos, costumamos afirmar categoricamente que a felicidade encontra-se apenas em Deus. E a Lourdes Catherine diz, esquecem-se, porém, de que o Todo-Poderoso habita em tudo, inclusive nelas mesmas. Então, por que não começar a procurá-lo em sua própria intimidade? E isso chama a nossa atenção justamente para a gente pensar. A felicidade não é desse mundo. Por que Deus criaria um mundo para a gente ser infeliz nele? A maioria das pessoas tem mais momentos felizes do que infelizes. Agora, não pode surgir um momento infeliz, que já a felicidade não é desse mundo, eu não sou feliz, algo tisnou a minha felicidade. Deus habita em tudo, como ela bem coloca, né? Tudo é criação divina, tudo é parte da divindade, como nós também. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, dizer que a felicidade só está em Deus. A felicidade está em todos nós, em nosso derredor, né? E aí eu lembrei dessa afirmação aqui, que eu ouvi, não lembro de quem, não vou citar fontes, de que não importa se as pessoas acreditam ou não em Deus. Deus não está preocupado com isso, não. Se você ama ou se você não ama a Deus, isso é problema seu. Não altera em nada a realidade que ele tem de nós. O que ele quer, na realidade, é que tenhamos a capacidade de viver de tal forma que ele tenha fé em nós. Aí sim. Porque todos nós somos filhos de Deus, filhos dele.
Ele nos conhece, nos ama indistintamente, sabe qual o estágio evolutivo em que nos encontramos, porque foi ele que nos criou, é ele que nos acompanha a nossa trajetória, ele sabe que é necessário que o espírito trilhe aí uma longa jornada para o seu aperfeiçoamento, aprenda, erre, porque ninguém aprende sem errar, né? Então, mas o que ele quer, na verdade, pelo menos o que eu tenho visto muito claramente os espíritos dizendo, Jesus dizendo isso para nós, é que aprendamos a nos amar e a amar o nosso próximo como nos amamos. Jesus veio para isso, para nos ensinar, com o seu evangelho e com sua exemplificação, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele foi muito claro quando disse, aí está toda a lei e todos os profetas. E aí, seguindo, a Lúcia Caterina diz, encontra-se a felicidade em forma de toque divino em toda parte. Porque felicidade é um sentimento íntimo. Os contextos exteriores nos ajudam a entrar em contato com esse sentimento, já existente em nossa intimidade, claro. Eles interpretam a essencialidade divina. Então, eu posso me sentir feliz, estar num estado pleno de felicidade, intimamente, por estar no campo, numa praia, no trabalho, no lar. Esses contatos exteriores, como a Lúcia Caterina nos diz, eles já estão na nossa intimidade, só esperando que se revelem ao contato que nós temos da felicidade maior que é Deus e que é tudo que está em torno de nós. E ela segue dizendo, o homem situou na palavra felicidade o conjunto de satisfação dos sentidos, por acreditar apenas na existência do mundo das impressões exteriores em que se movimentava. E todas as pessoas passaram a ter essa mesma visão e avaliar a felicidade por esse mesmo prisma. Então, eu vou ser feliz quando eu conseguir a minha casa, eu vou ser feliz quando eu tiver o carro que eu quero, o emprego que eu quero, eu vou ser feliz quando isso, eu vou ser feliz quando aquilo, sempre no exterior. E nós vamos entendendo que a felicidade é isso. É esse o prisma que a gente enxerga a felicidade. E constantemente a gente usa para denominar um estado completo de bem-estar, contentamento e satisfação. Então, se eu estiver muito bem, muito contente, muito satisfeito, eu estou feliz. E aí, de repente, você pode se deparar com uma situação que pode lhe chocar. Você visitar um leito de um hospital, tem uma pessoa ali terminal e a pessoa dizendo, eu estou me sentindo tão feliz. Você diz, mas como assim? O que essa pessoa tem para dizer que está feliz? Na intimidade do ser é que mora essa felicidade, não é no exterior. Então, muitos acreditam que, satisfazendo suas carências afetivas, profissionais ou sexuais, se tornarão plenamente felizes. E o homem vem nessa busca, desenfreada, desesperada, passando por cima de tudo, atropelando tudo e todos, porque quer ser feliz, custe o que custar. E termina que não é, que não encontra essa felicidade. Muito ao contrário, né? Se de tantos tropeços, termina construindo uma infelicidade, como o Evangelho fala, a infelicidade real. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, Bem-aventurados os aflitos, olha o que os Espíritos nos dizem. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições estão desejadas. Então, não adianta buscar a felicidade nessas condições aqui de riqueza, de poder ou de juventude, porque ela não está nessas condições, nem mesmo elas três reunidas, como bem diz o Evangelho. Basta que a gente veja aí, nas redes sociais, nas mídias, na TV, por onde a gente lê, constantemente a gente se deparando com situações graves de pessoas que tinham tudo para ser feliz, segundo esse critério aqui, né, de beleza, de poder e de riqueza. E, no entanto,
essas pessoas se sentiram tão infelizes que atentaram até mesmo contra a própria vida. Então, estejamos atentos que felicidade, na verdade, como ela diz, felicidade ou infelicidade não resultam das circunstâncias, mas depende de sua força de vontade e determinação. Depende muito mais da gente ser feliz ou ser infeliz do que a gente imagina. Porque quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa própria felicidade, aí a gente se liberta das exigências, dos requisitos da sociedade superficial e da falsa importância que o mundo externo lhe impõe. Aqui ela está atualizando-se com as redes sociais. Hoje, o que é que a gente faz? A gente, para ser feliz, a gente tem que atender às exigências, os requisitos da sociedade superficial. Porque o mundo impõe que tem que ser daquele jeito. Para você ser feliz, você tem que ter isso, ter aquilo, viver dessa daquela forma. E tem muita gente aí se esforçando, sem conseguir. Se não houver, da parte da criatura, um esforço próprio, uma vontade, uma determinação de realmente buscar a felicidade naquilo que lhe faz realmente feliz e esquecer um pouco esse comando, essa exigência dos requisitos da sociedade superficial, aí sim a gente pode ter um gostinho de felicidade. Mas, como diz uma frase que eu gosto sempre de repetir, a felicidade está onde a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Então, se eu ponho a minha felicidade nessa ou naquela situação, eu estou pondo a minha felicidade lá, ela não está comigo. Se eu não ponho essa felicidade em mim, ela não vai acontecer. Por isso que a frase é muito bem clara quando diz: a felicidade está onde a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. É sempre assim. Eu vou ser feliz um dia, no dia que eu conseguir, eu vou ser feliz, o outro me fazer feliz, e a gente nunca se inclui, nunca se coloca, nunca se permite, e aí volta novamente aquilo que a Lúcia Caterina nos fala: falta força de vontade e determinação. Somos direcionados por influenciadores, né? Tem muita gente aí que segue A, B, C ou D e, sabe, como é que eu faço para ter a vida daquela pessoa? Impossível. Porque não é real a vida que aquela pessoa traz. E aí o que acontece? Cego guiando outros cegos. De vez em quando a gente ouve uma notícia: o influenciador tal tirou a vida. Como assim? Não era tão feliz? Não sabia tudo da vida? Não estava direcionando para as pessoas? E como é que ficam seus seguidores diante de uma notícia como essa, né? Por isso que eu digo, meu influência é Jesus. Ele nunca me decepcionou. Vou continuar seguindo a ele. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esse é o mandamento da felicidade ensinado por Jesus. Então, a Lúcia Caterina diz que as criaturas de consciência desperta compartilham e repartem seu contentamento. Aprenderam a amar os outros porque amam a si mesmas. Desfruta o tempo de forma singular. Seus gestos de benevolência se estendem tanto a seus semelhantes como a si próprios. Então, tem pessoas sendo felizes aí, desfrutando a felicidade, justamente porque tem consciência de que é através do bem, é desses gestos de benevolência, nessa convivência pacífica, que nesse estender para o outro, se beneficia a si próprio. E aí, para concluir a nossa conversa, eu trouxe aqui uma historinha, é de um autor desconhecido, que se intitula A Pedra da Felicidade. Essa história ela é bem interessante, eu acho que no final vocês vão entender a relação dela com o texto que nós acabamos de falar. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Ela diz que no tempo das fadas e bruxas, um moço, andando por estradas desertas, achou em seu caminho uma pedra que emitia um brilho diferente de todas as que ele já conhecia. Ele chamou a atenção, claro, porque a pedra era tão bonita e diferente
que ele, impressionado, decidiu levá-la para casa. Era uma pedra do tamanho de um limão. Ele não sabia, mas a pedra pertencia a uma fada que a perdera por aqueles caminhos em seu passeio matinal. Fadas também perdem coisas, viu? Não somos só nós, não. Sabe que pedra era essa? Era a pedra da felicidade. Quem queria, né? Quem gostaria de encontrar essa pedra? Essa pedra, ela possui o poder de transformar desejos em realidade. Eu queria uma pedra dessa. A fada, ao se dar conta de que havia perdido a pedra, consultou sua fonte de adivinhação e viu o que tinha acontecido. E aí avaliou o poder mágico da pedra e viu que a pessoa que havia encontrado era um jovem de família pobre, sofredora. Então concluiu que a pedra poderia ficar em poder dele, despreocupando-se quanto à sua recuperação. E aí a fada decidiu ajudá-lo, fazer com que ele tivesse o entendimento de que pedra era aquela que ele tinha nas mãos e o que ela poderia proporcionar, né? De que forma? Então ela apareceu em sonho para ele e disse para ele que a pedra tinha poderes para atender três pedidos. Um bem material, uma alegria e uma caridade. Mas que esses benefícios só poderiam ser realizados em favor de outras pessoas. Para atingir o intento, cabia-lhe pensar no pedido e apertar a pedra entre as mãos. Então, três pedidos: um bem material, uma alegria e uma caridade. Não para ele, para outras pessoas. Bastava que ele apertasse a pedra, fizesse o pedido e o benefício era entregue. O moço acordou desapontado. Ele não gostou de saber que os poderes da pedra somente poderiam ser revertidos em proveito dos outros. Queria que fossem para ele. Aí a gente começa a ver o egoísmo, né? Como assim? Só benefício para os outros, para mim nada? E aí o que ele fez? Ele tentou pedir alguma coisa para si. Apertou as pedras entre as mãos, sem êxito. A pedra não favoreceu em nada. E aí o que ele fez? Resolveu guardar a pedra. Não teve nenhum interesse em fazer uso dela. E aí os anos se passaram e esse moço tornou-se bem velhinho. E aí, certo dia, ele estava lá rememorando o passado, concluiu que havia levado uma vida muito infeliz, com muitas dificuldades, privações, dissabores. Tivera poucos amigos, porém reconhecia ter sido muito egoísta. Ele percebeu, né? Eu não tive muita coisa, mas também eu fui muito egoísta. Jamais quiseram bem para os outros. Antes desejava que todos sofressem tanto quanto ele. Que é o que muitas vezes a gente faz, né? Ah, eu não fui feliz, por que é que eu vou deixar que alguém seja feliz? E ele não desejava nenhum bem para os outros, porque se a vida tinha sido daquela forma para ele, que todos sofressem tanto quanto ele. E aí, em meio a tudo isso, ele encontrou a pedra, né? Reviu a pedra, ficou olhando para aquela pedra, porque foi uma pedra que ele guardou durante toda a existência. E aí ele se lembrou do sonho, lembrou dos poderes da pedra e decidiu usá-la, mesmo sendo em proveito dos outros. Como que diz, já estou no fim da vida mesmo, guardei essa pedra a vida inteira, vou pelo menos fazer algum benefício aí para alguém. E assim realizou o desejo de uma jovem, disponibilizando-lhe um bem material. Proporcionou uma grande alegria a uma mãe, revelando o paradeiro de uma filha há anos desaparecida. E, por último, diante de um doente, condoeu-se de suas feridas, ofertando-lhe a cura. 3 benefícios em prol do outro. Só que aconteceu algo extraordinário. Ao realizar o terceiro benefício, aconteceu o inesperado. A pedra transformou-se numa nuvem de fumaça e, em meio a esta nuvem, a fada, aquela que ele vira no sonho quando achou a pedra. A fada surgiu dizendo: usaste a pedra da felicidade. O que me pedires, para ti, eu farei. Antes devias fazer o bem aos outros, para mereceres o atendimento de teu desejo. Por que demoraste tanto tempo para usá-la? Nossa, não queria que fosse comigo isso, não. Já pensou?
aquilo ali, ele guardou a pedra porque o benefício era só para os outros. Passou a vida sendo infeliz. No entanto, se ele tivesse feito, naquele momento que ele achou a pedra, esses 3 benefícios, ele teria a felicidade. Porque ela disse: o que me pedires para ti, eu farei. Só que antes você devia fazer o bem para os outros, que era para merecer o atendimento do teu desejo. E aí o homem ficou muito triste ao entender o que se passara. Eu também ficaria. Tiveram em suas mãos, desde sua juventude, a oportunidade de construir uma vida plena de felicidade, mas fechada em seu desamor, jamais pensara que fazendo bem aos outros colheria o bem para si mesmo. Lamentando o seu passado de dor e de seu erro em desprezar os outros, pediu comovido e arrependido: dá-me somente a felicidade de esquecer o meu passado egoísta. A essas alturas, ele não tinha mais nada a pedir. Ele precisava esquecer o passado egoísta dele para continuar vivendo dali para diante o pouco tempo de vida que ainda lhe restava. E aí, o que é que a gente faria se encontrasse a pedra da felicidade? Será que nós não já temos essa pedra nas mãos? Eu estava refletindo aqui sobre essa história e eu fiquei pensando, a gente pode aqui imaginar a fada como sendo Deus. Deus nos concedeu a oportunidade de sermos felizes. E mediante a oportunidade também de realizar o bem em torno de nós. E a pedra da felicidade, eu pensei nela aqui como sendo a reencarnação, com as circunstâncias que nos envolvem. A gente tem a oportunidade de fazer o bem, a gente tem a oportunidade de auxiliar, a gente tem a oportunidade de fazer tudo do melhor para o outro. Passamos a vida com essa pedra guardada ou deixamos para usar só agora, já no final? É que a gente começa a pensar no bem, no perdão, em auxílio. Qual é a nossa posição diante da vida? Qual seria a nossa avaliação ao final da vida? Será que nós fizemos todo o bem que devíamos fazer? Essa pedra da felicidade, que aqui eu coloco como sendo a reencarnação, ela me possibilitou ter uma vida feliz. Eu fui feliz na minha vida. Eu fiz tudo o que precisava fazer para ser feliz, ou eu guardei essa pedra? Enterrei o tesouro e nada produzi, conforme nos diz a parábola dos talentos. Passei a minha vida, o tempo de vida que Deus me deu, com essa pedra guardada, não fazendo bem a nada, nem a ninguém, nem a mim mesmo. Não ajudando, não auxiliando, não perdoando, não me melhorando, não me transformando. E aí a gente volta lá para a história, para a pergunta da Lourdes Caterine, que o rapaz fez, né? Que se confidenciou com Lourdes Caterine. Ele queria perceber as coisas boas de que dispunha, ele até conseguia, aliás, perceber as coisas de que dispunha, no entanto, não encontrava sentido no viver. E segundo o Espírito Emmanuel, pessoas felizes e infelizes são e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltam matematicamente para quem os formou. Então, nós podemos ser felizes ou infelizes conforme o que a gente realiza na nossa vida. Qualquer circunstância nós estamos trabalhando, se estamos no campo do bem, nós estamos edificando a felicidade para os outros, com certeza essa lei da vida vai me trazer essa felicidade como retorno. Claro que isso eu preciso estar imbuído de um sentido verdadeiro de servir. Não é uma troca.
Eu vou fazer isso para ver se isso de bom me acontece. Não acontece. Mas eu vou fazer isso porque eu reconheço que é isso que me traz felicidade. Quantos de nós que após uma atividade rotineira, de assistência espiritual ou de qualquer uma outra atividade não lucrativa, voluntária especificamente, e eu me sinto tão bem, eu me sinto tão feliz ao final dessa atividade. Então, a felicidade pode estar aí, na nossa intimidade, se revelando a partir desse momento de partilha. E Jesus foi muito claro quando disse: a cada um segundo as suas obras. Uma boa semana e até o próximo programa.